Olá, eu sou o professor Gilmar Reis, médico cardiologista, trazendo para você mais um Saúde Todo Dia. Ontem, numa roda de amigos, estávamos conversando alegremente e um dos meus colegas perguntou: por que eu tenho que cuidar do pré-diabetes? Na verdade, ele disse que ele fez um check-up e estava nesta condição. Achei interessante e resolvi trazer para você. Você sabia que nós temos em torno de 10 milhões de brasileiros que são diabéticos, ou seja, possuem uma alteração na glicose do sangue de tal forma que permite o diagnóstico desta condição médica. Entretanto, nós temos em torno de 12 a 13 milhões de brasileiros que possuem uma discreta alteração na glicose do sangue, mas que não chega a ser diabetes. Esse caminho cinzento entre o normal da glicose e o diabetes a gente chama de pré-diabetes. Na verdade, o termo médico chama intolerância à glicose, mas é popularmente conhecido como pré-diabetes. E é muito importante nós sabermos sobre o diabetes, porque o diabetes é o excesso de açúcar no sangue. Esse excesso de açúcar no sangue está associado a 4 vezes mais chance de desenvolver um infarto agudo do miocárdio e um derrame cerebral. É a principal causa que leva a amputações de pernas no Brasil. É a segunda maior causa da necessidade de realizar hemodiálise 3 vezes por semana. 70% dos pacientes que têm o diagnóstico de diabetes, no decorrer da sua doença, podem morrer, seja de um infarto agudo do miocárdio ou de uma complicação cardíaca ou cardiovascular, inclusive o derrame cerebral. É a principal causa de impotência em homens. Olha só o estrago que o diabetes faz. Então, o diabetes ele é um problema de saúde pública. Somando o diabetes com a intolerância à glicose, nós estamos falando de quase 10 a 12% de toda a população brasileira. O que significa dizer que, em torno, como eu disse, quase 22 milhões nessa condição. No caso do diabetes, metade nem sabe que tem a doença, porque ela cursa de forma assintomática. Já o paciente com intolerância à glicose, 75% nem desconfiam que estão com essa alteração. Está vendo a importância do problema? É uma bomba relógio que pode lá no futuro estourar. Mas eu estou falando de diabetes, estou falando de intolerância à glicose. Como é que a gente sabe quando está numa situação ou outra? Ora, nós temos o teste da glicemia de jejum, o teste da hemoglobina glicosilada e temos o teste da tolerância à glicose, que é aquela carga de doce que dá para a pessoa beber, e 2 horas depois eu colho uma amostra de sangue para ver quanto que está a glicose. Basta ser 2 horas depois, não precisa ser 30, 60, 90 minutos. O teste de tolerância a cada 30 minutos tem indicações, mas elas não são comuns. Bom, a glicemia normal é até 99 miligramas por cento e a glicada é até 5,7%. Entre 5,7% e 6,5% nós temos uma alteração da glicemia de jejum, que é o conhecido pré-diabetes. E acima de 6,5%, no caso da hemoglobina glicada, nós temos o diagnóstico de diabetes. No caso da glicemia de jejum, nós temos até de 100 a 126, a 125, melhor dizendo, nós temos a intolerância à glicose. E a 126 ou mais, nós temos o diabetes. É importante ressaltar que, no caso da glicemia de jejum, nós precisamos de 2 avaliações para dar esse diagnóstico. Podemos também identificar a intolerância à glicose e o diabetes através do teste de tolerância à glicose, que é muito comum a gente fazer em grávidas. O teste de tolerância à glicose, ele vai nos dar, no caso das pessoas, né, das mulheres que não estão grávidas e dos homens, a teste de tolerância à glicose
Nas mulheres grávidas tem outros valores de diagnóstico, mas no caso do adulto normal, nós vamos ter uma glicemia acima de 140 miligramas por cento ou até 200 miligramas por cento após 2 horas de uma carga conhecida de glicose. A esta faixa eu dou o nome de intolerância à glicose. E o diabetes é quando está acima de 200. Então, hoje, os parâmetros são esses. Pode ser que no futuro eles mudem. Como que a gente faz esses cortes? Baseado nas complicações que vão acontecendo a depender da faixa de glicemia que a pessoa está. Então, hoje o diagnóstico é feito desta forma. Nós, inclusive, já fizemos uma pesquisa que foi publicada há alguns anos com 250 pessoas com glicemia normal e pressão arterial alterada. Ou seja, a pessoa é hipertensa e tem a glicose normal. Nós fizemos o teste de tolerância à glicose nesta população com glicemias normais e identificamos que quase 30% dessas pessoas podem estar na faixa já de intolerância à glicose. Então, a glicemia de jejum não necessariamente permite eu falar que a pessoa não possua intolerância à glicose. Muito pelo contrário. A depender das condições clínicas da situação, estando com sobrepeso, estando com outros problemas, pode ser que a pessoa, mesmo com a glicose normal, esteja na faixa da intolerância à glicose. Aí é o seu médico que vai fazer essa avaliação. Por que o pré-diabetes é importante? Olha, ele é muito importante porque, como eu disse, o diabetes possui um monte de problemas. Mas, quando eu já altero a glicemia, esses problemas já começam a aparecer. Não igual o diabetes, mas já começam a aparecer. Em torno de 2 a 3 vezes mais chance de ter um derrame e de ter um infarto. E 60% mais chance de se tornar diabetes num futuro até 2, 3 anos de acompanhamento. Então, quando você faz um exame e o seu médico fala para você que você está com pré-diabetes, isso já é um sinal amarelo, sinal que você precisa fazer algum para casa para tentar reverter essa situação, porque ainda dá tempo, né? É muito fácil hoje na internet, quem tem acesso à internet, é fácil você ver qual que é a possibilidade de chance de você estar na condição de pré-diabetes. Você pode entrar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, repito, Sociedade Brasileira de Diabetes, ou então na Associação Americana de Diabetes. Existe uma calculadora online, 1 minuto você fica sabendo qual que é a chance de você ser um paciente pré-diabético. E isso é importante porque dá tempo de você fazer mudanças. Como? Primeira delas, atividade física regular. Você fazendo uma atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 40 a 50 minutos, sendo que metade dessa atividade é uma atividade para fazer o coração acelerar e você começar a suar, ou seja, uma atividade física moderada, você consegue reverter em até 70% a chance de se tornar diabético. Olha só que legal. Algo que você não precisa gastar dinheiro para isso. Você pode fazer uma caminhada e ter esse benefício. A outra situação que também depende só de você é uma alimentação equilibrada. Hoje, nós somos expostos a doces, quitutes, tiragosto, um monte de comida e a gente acaba ingerindo muito mais doces e carboidratos do que o necessário. Isso já é muito claro aqui no Brasil. O Brasil, nós temos hoje uma epidemia de obesidade devido ao excesso de carboidratos. Então, se você controla a quantidade de doce e de açúcar que você come, né, você já está fazendo um bem enorme para o seu organismo e já tentando reverter essa intolerância à glicose. E claro, a terceira é controlar o peso. Se você está ali já com os pneuzinhos a mais, se você está acima do índice de massa corpórea adequado, lembre-se que hoje o índice de massa corpórea considerado alterado é 27.
Existem alguns grupos que ainda acham que de 27 a 30 não é obesidade, mas a própria Organização Mundial de Saúde e outras importantes sociedades médicas mundo afora classificam obesidade com IMC acima de 27. Olha só, hein? Então, se você está nessa faixa aí, já está na hora de você preocupar com o peso, mudar a alimentação, fazer atividade física e reduzir 10 a 15% dessa massa indesejável de gorduras aí que está presente. Só depende de você. Então, esse é o Saúde Todo Dia, trazendo uma informação legal para que você possa usar no seu dia a dia e evitar que se torne um diabético no futuro.